amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Meu nome é Timóteo Elker e eu sou irmão do Tiago, que é o apresentador oficial aqui do canal. Mas neste trimestre estamos juntos para estudar o livro de Gênesis por meio deste guia de estudo dirigido aqui, que você pode acessar pelo site www.cpb.com.br. Chegamos ao estudo de número 5, Todas as Nações e Babel. E como introdução ao nosso estudo, eu gostaria que você se lembrasse do que vimos na lição de número 2, quando estudamos o relato da queda. Nós dedicamos bastante tempo ao texto de Gênesis 3,15, em que Deus diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ali estava profetizado que sempre haveria na história duas sementes, uma que representava o povo de Deus e outra que representava os seguidores da serpente. E vimos nos estudos anteriores que esses dois partidos, essas duas sementes, apareceram em todas as histórias. Após a expulsão do Éden, as duas sementes se manifestaram na vida de Caim e Abel. As duas sementes se manifestaram também antes do dilúvio. Nós tivemos os filhos de Deus e as filhas dos homens, e que por essa união entre as duas sementes houve uma grande corrupção que desencadeou o dilúvio. E agora que chegamos ao fim da história de Noé, vemos também a operação dessas duas sementes entre os seus filhos. Ao saírem da arca ao fim do dilúvio, no início de Gênesis capítulo 9, Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos, todos são abençoados e recebem o dever de multiplicarem-se, de encherem a terra. Porém, aqueles poucos habitantes que receberam uma bênção tão semelhante quanto a bênção que receberam Adão e Eva ao final da criação, logo entre esses habitantes de um mundo recriado pelo dilúvio, eles dão espaço para a semente do mal. E a cena que se segue é Noé iniciando um plantio de uvas, produzindo vinho, ficando embriagado e sendo visto em sua nudez por seu filho Cã. E a história diz que quando Noé recobra a sua sobriedade, ele já tinha sido coberto pelos outros dois filhos, Sem e Jafé, e ali contam para ele o que Cã havia feito, que havia não apenas espiado a sua nudez, mas também falado disso para os outros. E então é feita uma maldição sobre o filho de Cã, Canaã, neto de Noé, de que ele seria escravo dos seus irmãos, escravos de Sem e Jafé. Mas para entendermos melhor esta cena, vamos ver as informações projetadas na tela. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os três filhos de Noé e deles se povoou toda a terra. E eu chamo a sua atenção agora porque no verso 18 não apenas fala-se de Cã como filho de Noé, mas é dada uma informação a mais de que Cã é o pai de Canaã. Por que essa informação adicional aparece no texto? Aqui é antecipado a existência de um dos netos de Noé. Por que o mesmo não é dito de Sem e Jafé? Aqui, então, o texto nos chama a atenção para esse ponto. O que os comentaristas têm dito é que, como a maldição de Noé, ao final do relato do capítulo 9, recairá sobre Canaã, o texto já antecipa que Canaã era um dos descendentes de Cã, que praticou o pecado contra seu pai. Mas por que a maldição recai sobre Canaã? E a resposta que se tem dado é porque em Gênesis 9:1, Deus já havia abençoado Cã e seus irmãos. E aquilo que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Veja aqui a leitura de Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, Cã já havia recebido a bênção de Deus e então não poderia ser amaldiçoado. Seu filho é amaldiçoado. Não apenas porque não fora abençoado, mas porque na vida de Canaã se mostrariam os mesmos pecados de seu pai Cã. Tudo isso parece fazer sentido, mas nós podemos retirar ainda mais do texto bíblico. E eu chamo a sua atenção para notar que Canaã não é apenas
filho de Cã, não é apenas neto de Noé, mas Canaã é o pai dos povos que ocupavam Canaã, exatamente a terra prometida, a terra que nos capítulos seguintes será prometida a Abrão e a sua descendência. Com isso em mente, note o seguinte: Moisés escreve o Gênesis para os seus leitores, para a sua audiência. E qual era essa audiência? O povo que ele libertaria do Egito. Portanto, a audiência do relato de Gênesis é um povo sem identidade nacional. Eles serviram no Egito por muito tempo e perderam aqueles elementos que os identificavam como povo. Perderam o conhecimento do Deus verdadeiro, perderam os seus costumes alimentares, perderam sua relação com a terra de Canaã. E com esse quadro em vista, o Gênesis vai proporcionar também uma formação cultural desse povo. Veja o que o Gênesis faz. Ele apresenta em primeiro lugar a religião verdadeira, o Deus verdadeiro. Por isso, tudo se inicia com o relato da criação. O mundo foi criado por Elohim, por Javé, que é o Deus verdadeiro, não é o Deus Sol do Egito. Inclusive, é por isso que o relato de Gênesis coloca o aparecimento do sol no quarto dia, para contrariar as crenças egípcias com que os hebreus estavam acostumados. O Deus que criou todas as coisas é um Deus muito superior ao próprio sol. Então, o Gênesis já começa restaurando a religião verdadeira e o conhecimento do Deus verdadeiro. Mas Gênesis faz mais ainda. Gênesis fala da legitimidade da posse da terra de Canaã. Isso porque Moisés lidaria exatamente com pessoas que seriam libertadas do Egito e teriam de voltar para Canaã. E a legitimação da posse de Canaã, ela ocorre de duas maneiras. A primeira maneira é o Gênesis narrando que os patriarcas compraram terras em Canaã. Em Gênesis 23, por exemplo, temos o relato de Abraão comprando o campo e a caverna de Macpela. Em Gênesis 33, 19, Jacó compra o campo de Siquém. Portanto, a audiência de Moisés deveria saber que a terra para a qual eles deveriam migrar era uma terra que os seus precursores, os seus patriarcas, os seus pais mais antigos já haviam habitado nela e inclusive adquirido porções de terra. Mas mais importante do que isso, o Gênesis legitima a posse de Canaã, que nós vamos ver o início desse movimento no livro de Êxodo. Gênesis legitima a posse de Canaã, demonstrando a maldade dos cananeus. E talvez um dos principais textos que temos para demonstrar esse raciocínio se acha em Gênesis capítulo 15, versos 13 e 16, em que Deus diz para Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E aqui, quando a Bíblia fala amorreus, ela está se referindo por sinédoque, ou seja, por uma figura de linguagem que toma a parte pelo todo, está se referindo aos povos cananeus. Então é devido à maldade desses povos, a que o Gênesis faz referência, que no Êxodo os hebreus deveriam deixar o Egito para tomar posse dessa terra. A ideia fica ainda mais clara em Deuteronômio capítulo 9, verso 5, em que é dito: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 9, verso 5. Mas qual era essa maldade que fez com que Deus lançasse as nações de Canaã para que os hebreus ocupassem aquele território? O livro de Gênesis também nos dá explicações. Veja, por exemplo, o relato de Gênesis 19, em que anjos do céu vão visitar a Ló e os habitantes de Sodoma e Gomorra dizem para Ló: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos dele. Então, o pecado predominante em Canaã, nos povos cananeus, era o pecado da imoralidade sexual. E veja que interessante, nas leis levíticas, no capítulo 18 de Levítico, que é um capítulo exatamente dedicado para passar regras contra a imoralidade sexual, veja como o tema é exposto. Levítico 18,
a partir do verso 3. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. E o verso 7, que é a primeira regra, diz: não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Então veja que texto interessante. O texto diz que os hebreus não deveriam fazer conforme o procedimento do Egito, nem conforme o procedimento dos habitantes de Canaã. E ao dizer que eles não deveriam fazer conforme o procedimento de Canaã, logo em seguida é introduzido os casos, os exemplos que eles não deveriam praticar. E a primeira dessas regras é justamente descobrir a nudez de pai e mãe. Mas por que nós estamos falando disso? Para demonstrar que o procedimento dos povos de Canaã, que são descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Moisés, é justamente o procedimento da imoralidade sexual. É isso que os caracterizava. E daí nós entendemos o verso de Gênesis 9, 18 e 19, porque ali é feita uma referência explícita que Canaã é filho de Cã. Cã pratica o pecado de espiar o seu pai, mas a maldição cai sobre Canaã, seu filho, pai dos povos cananeus que se caracterizaram pela imoralidade sexual. Como entender isso? Pelo princípio de que os filhos tendem a repetir o pecado dos pais. Cã praticou a imoralidade sexual e Noé, antevendo que esse comportamento seria seguido por seu filho Canaã, amaldiçoa ao final do relato, capítulo 9, exatamente Canaã, que nós temos a confirmação bíblica no restante do livro de Gênesis e também nos livros seguintes que Cã também seguiu o caminho da imoralidade sexual. Tanto é que, nesses vários textos que lemos, a Bíblia caracteriza os povos cananeus como praticantes da imoralidade sexual, porque os filhos tendem a seguir o pecado e a prática dos seus pais. E aqui existe uma profunda lição espiritual para você que é pai, para você que é mãe. A sua conduta não diz respeito apenas à sua perdição ou à sua salvação. Não, a sua conduta, a sua prática impacta a vida dos seus filhos e a formação do caráter deles. Embora a salvação seja individual, os pais têm grande parcela de responsabilidade, têm uma grande influência na formação do caráter dos seus filhos e no destino e nas escolhas que eles tomam. Portanto, se você é pai e mãe, você tem uma motivação a mais para viver uma vida de retidão, porque você também influenciará de forma profunda a vida dos seus filhos. Ultrapassado este ponto, vamos prosseguir para o próximo versículo. Em Gênesis 9:20 está escrito: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Aqui é interessante nós entendermos esta palavra, este verbo passou, cuja raiz é HLL. O que significa passou a plantar uma vinha? Esse verbo também é usado em outro relato de Gênesis que nos ajuda a entender o seu significado. Em Gênesis 41:54, tratando da época da fome, predita no sonho de Faraó que José havia interpretado, está escrito: começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. Então esse verbo que aparece em destaque na cor vermelha, que foi traduzido em Gênesis 9:20 como passou, ele tem o sentido de começar uma atividade nova, começar um período inédito. Então o que nós temos aqui é o relato de que Noé começou a viticultura. Era uma atividade nova, não uma atividade renovada. A agricultura sim era conhecida e praticada antes do dilúvio, isso é óbvio. Esse foi o mandado de Deus no Jardim do Éden, a prática da agricultura, mas a agricultura específica das uvas e a produção de vinho era uma realidade totalmente nova, inaugurada por Noé. E, portanto, nós podemos dizer que os efeitos inebriantes do vinho não eram ainda plenamente conhecidos pelos seres humanos. E Noé, não tendo experiência nessa área, ele é pego pelo efeito alcoólico do vinho fermentado. E ficando bêbado, diz o texto, que Noé se põe nu dentro da própria tenda. Em Gênesis 9:22 está escrito que Cã, pai de Canaã, novamente o texto frisa que ele é o pai de Canaã, vendo a nudez do pai, Noé, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. E aqui esse é o texto principal para nós entendermos essa história. O que significa dizer que Cã
vendo a nudez do seu pai. Qual é o sentido desse verbo ver? Novamente nós temos indicado ali a raiz do verbo e vamos comparar o uso desse mesmo verbo em outras situações. Nosso primeiro texto de comparação é o próprio relato da Torre de Babel, em que é dito que desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Então, esse verbo ver, conforme o radical que aparece na tela, não é uma vista furtiva, não é uma olhada ocasional. Aqui em Gênesis 11 fica claro que é um ver, é um olhar inquiridor, prescrutador, um olhar investigativo. Outro texto que nos ajuda a entender esse verbo está lá no livro de Cânticos. Cânticos de Salomão, capítulo 1, verso 6, diz: "Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou." O sentido desse verso é que a mulher do poema, que estava sendo cortejada, estava em um relacionamento com alguém muito rico e importante de vida palaciana, ela chama a atenção da sociedade porque ela está morena, queimada pelo sol, e portanto ela fazia trabalhos ao ar livre, o que demonstra, o que deixa subentendido no texto, que ela não é da mesma classe social que seu amado. É por isso que as pessoas olham para ela para ver aquele escândalo social que era esse relacionamento com uma mulher que tinha a pele queimada do sol por trabalhar ao ar livre. Então, novamente aqui, por esse texto de Cânticos, nós temos a ideia de que esse verbo que foi empregado em Gênesis 9 não é um olhar furtivo, mas é um olhar inquiridor. E dessa forma nós entendemos melhor qual foi o pecado de Cã. Cã não viu a nudez do seu pai por acaso. Ele teve que pesquisar, ele teve que espiar, ele teve de procurar um buraco na tenda, uma fresta entre os tecidos da tenda, para que ali ele pudesse espiar o que se passava no interior. Ou seja, para que a nudez de seu pai fosse contemplada, Cã tomou uma atitude ativa, uma conduta ativa. Se ele estivesse apenas de modo passivo, ele não teria contemplado a nudez do seu pai. E esse relato nos lembra o que a Bíblia diz em outro lugar, no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 15, "Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas." É claro que o texto de Abacuque não tem exatamente o mesmo contexto do relato de Cã em Gênesis, mas os dois elementos, bebida alcoólica e contemplar a nudez, são comuns tanto a Gênesis quanto a esse verso de Abacuque. Deus odeia aquele que vê a nudez do seu próximo mediante o embebedamento. Então, qual foi o pecado de Cã? Em primeiro lugar, Cã cometeu o pecado da pornografia, o pecado de tomar uma conduta ativa para contemplar a nudez de outro. Mas não para por aí. O texto de Gênesis 9:22 ainda diz que Cã fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Cã não apenas queria contemplar a nudez de seu pai sozinho, ele quer notificar esse fato aos seus irmãos. E aqui, quando ele quer tornar público o estado deplorável de seu pai, que ele estava bêbado, caído na sua tenda, nós temos também o pecado da desonra do seu próprio pai. Veja que o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, mas o que Cã faz é desonrar a figura paterna, querendo espalhar para os seus irmãos o estado vergonhoso em que Noé se encontrava. E nós conhecemos o restante da história. No verso 23 do capítulo 9 está dito que Sem e Jafé não queriam participar do pecado de Cã, e por isso tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Sem e Jafé se preocupam com a honra de seu pai, mesmo num ambiente privado, mesmo num ambiente familiar. E o verso 24 diz: despertando Noé de seu vinho, ou seja, depois de o efeito inebriante do álcool ter passado, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã. Então note isso aqui, é Cã que provoca o pecado, é Cã que provoca a desonra ao seu pai, mas a maldição cai sobre o neto de Noé,
o filho de Cã, Canaã. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, em todas as palavras de Noé, a maldição de ser servo, da servidão, da escravidão, recai sobre Canaã, neto de Noé, filho de Cã, que cometeu o ato de pecado. Essa maldição ficou suspensa por muitos séculos, e ela só vem a se cumprir no episódio do Êxodo do Egito e nos anos seguintes, quando o povo conquista a terra dos cananeus e faz com que eles se submetam. Um ponto interessante aqui, mas nós não temos tempo suficiente para tratar dele, são as palavras do verso 27, quando Noé diz: engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Como entender isso? Não podemos nos demorar, mas de modo geral, Sem é pai dos semitas, dos quais derivam os hebreus e o povo de Israel, que é o povo da antiga aliança. Jafé, por sua vez, é o pai dos europeus, principalmente dos gregos e dos povos da Anatólia. O que nós temos aqui então? Que num primeiro momento Deus tem como povo escolhido exatamente os semitas, os descendentes de Sem, e mais especificamente os hebreus, o povo de Israel. Porém, chega um momento em que o Israel étnico é substituído pelo Israel espiritual. O povo hebreu agora cede o seu lugar à igreja. E quando nós vamos ao Novo Testamento, nós vemos que a igreja é composta principalmente de gregos, de gentios, de europeus que abraçam a fé no Messias que o povo hebreu aguardava. Então, em cumprimento a essa profecia feita por Noé tantos séculos atrás, os descendentes de Jafé, ou seja, os gentios, passam a morar nas tendas de Sem, ou seja, passam a ocupar aquele lugar que antes era privativo dos semitas, era privativo do povo de Israel, porque o Israel espiritual, a igreja, sucede o Israel étnico como povo eleito de Deus. Foi exatamente isso que Paulo quis ensinar em Romanos capítulo 11, quando ele diz que a oliveira que Deus plantou era o povo de Israel, mas nós, gentios, fomos enxertados nela e a partir dela, como plantas bravas, nós podemos nos desenvolver como povo de Deus. Finalizado o relato do capítulo 9, o capítulo 10 nos apresenta os descendentes dos filhos de Noé. É um capítulo de genealogias, dos quais nós não gostamos muito, mas a lição nos chama a atenção sobre a importância das genealogias. E eu quero ler aqui o texto que se acha abaixo da pergunta de número 2 na parte de segunda-feira. A lição diz: a genealogia bíblica tem 3 funções. Primeiro, enfatizar a natureza histórica dos eventos bíblicos que estão relacionados a pessoas reais que viveram e morreram e cujos dias estão precisamente contados. E essa razão aqui é mais importante ainda se nós formos pensar nas genealogias que apareceram nos capítulos anteriores. No capítulo 4, com a descendência de Caim, e no capítulo 5, com a descendência de Adão. Isso significa que os primeiros capítulos da Bíblia não são mitos, não são ficções, não são ideais para explicar algum conceito abstrato, mas sim que aquelas pessoas foram reais. A história da criação, a história do pecado aconteceu com pessoas reais. Não são princípios abstratos que a Bíblia relata, não. São de fato, é de fato o que aconteceu. A segunda razão que a lição dá é demonstrar a continuidade desde o passado até a época em que viveu o escritor, estabelecendo uma ligação clara entre o passado e o presente. Isso nós vimos muito bem no gráfico da descendência de Adão que estudamos na semana passada. E vimos que pelas idades, o próprio Adão chegou a conhecer o pai de Noé e, portanto, ali nós temos uma ligação entre a semente do bem, em que Adão, por viver quase um milênio, pôde pregar pessoalmente, de forma oral, para tantas das pessoas do mundo pré-diluviano. E a terceira razão aqui da importância, a terceira função da genealogia que a lição nos dá é lembrar-nos da fragilidade humana e do efeito trágico da maldição do pecado e seus resultados mortais em todas as gerações que se seguiram. Como nós vemos isso?
pelo decréscimo da vida, da longevidade. Isso fica muito claro. Quanto mais perto as pessoas estão da árvore da vida, mais longevas elas são. Quanto mais afastadas, sofrendo os efeitos do pecado, mais corrompidas e de vida mais curta elas são. Mas a essas três funções que a lição demonstrou, eu gostaria de acrescentar uma quarta. E eu escrevi assim: a genealogia bíblica mostra que Deus domina sobre as nações. Por quê? Porque em Gênesis 10 nós temos não apenas o relato da genealogia, mas nós temos o relato de cada povo, de cada nação que foi fundada por um daqueles de que se fala no capítulo 10. E para clarear essa ideia, eu vou lá para o Novo Testamento. Em Atos capítulo 17, verso 26. Nós estamos no discurso de Paulo em Atenas, e ali o apóstolo fala assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Sim, Deus controla o tempo em que as nações surgem e o tempo em que elas desaparecem, o tempo em que elas são vencidas na terra. E Deus também controla os limites de sua habitação. É isso que nós vemos em Gênesis capítulo 10. Cada povo é designado como habitando em uma região específica, e isso demonstra a soberania de Deus sobre todas as nações. Chegamos agora ao capítulo 11 de Gênesis, que vai tratar especificamente do relato da Torre de Babel. E nós vamos comentar o capítulo 11, verso a verso. Gênesis 11, verso 1 diz: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E muitas vezes as pessoas ficam curiosas: que língua é essa? Será que o Espírito de profecia esclarece? Não temos informação sobre qual era essa única língua falada por todos os povos da terra. Alguns especulam que fosse o hebraico, a língua por excelência, a língua do povo de Deus. Mas não existe qualquer evidência textual ou arqueológica que comprove essa especulação. No verso 2 de Gênesis 11 é dito que sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E aqui nós vamos, em primeiro lugar, entender essa expressão partindo eles do Oriente. A Arca de Noé, ela atraca, por assim dizer, nas montanhas do Ararat, que fica ali ao sul da Rússia, pegando uma parte do atual território da Turquia. Não sabemos com precisão o local exato, porque se trata de uma grande cadeia de montanhas, mas sabemos que é nessa região. E ali diz o Espírito de profecia que aqueles que adoravam ao Deus verdadeiro continuaram a habitar nas montanhas, próximo de onde a arca repousou. Porém, o espírito das duas sementes se manifesta também entre aquela população recém-formada pelos filhos de Noé. E um grupo que não queria manter a adoração ao Deus verdadeiro toma a iniciativa de se desviar do grupo que estava nas montanhas e ir para outro lugar. E aqui o texto diz: partindo eles do Oriente. Essa expressão do Oriente, ela é muito debatida entre os teólogos. Por quê? Porque se comparado com outros textos bíblicos, aparentemente o sentido não é de que partiram do Oriente, mas é que partiram para o Oriente. Então, por essa leitura, eles estavam em um ponto mais ocidental e partiram para o Oriente. Porém, o restante do verso, dizendo que eles deram com uma planície em Sinar, também deixa esse entendimento de que partiram de um ponto ocidental para um ponto oriental com alguma dificuldade. Por quê? Porque se nós traçarmos um caminho das montanhas do Ararat para a terra de Sinar, nós vamos ver que a rota é para o sudeste e não para o Oriente. Portanto, nós só podemos dizer que é muito difícil dizer com precisão o que significa essa expressão partindo eles do Oriente ou partindo para o Oriente. Talvez isso não signifique o sentido da viagem que esse grupo que saiu das montanhas fez. É mais provável que isso indique outra coisa. Que coisa é essa? É provável que isso indique uma inclinação espiritual, um novo caminho espiritual. O que nós queremos dizer com isso? Sempre no Gênesis, quando alguém quer se afastar dos caminhos de Deus, quer abandonar os princípios de Deus, é dito que ele vai para o Oriente. Vamos ver alguns versos. Por exemplo, em Gênesis 4,16 é dito: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, quando Caim deixa a presença de Deus, ele vai para o Oriente. Outro texto, Gênesis
13, verso 11, falando da separação entre Ló e Abraão. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. E nós sabemos que Ló, ele deixa Abraão, o amigo de Deus, e no Oriente ele encontra Sodoma e Gomorra, o lugar da corrupção. Então aqui ele está saindo da influência de Deus e indo para a influência do pecado, e a Bíblia diz que ele parte para o Oriente. Em Gênesis 25, 6, nós temos o relato de Abraão dando um tratamento diferenciado para os seus filhos. É dito assim: aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho, Isaque, enviando-os para a terra oriental. Então veja, o filho prometido por Deus, Isaque, o filho que Deus gerou miraculosamente, fica no Ocidente. Os demais filhos, que foram resultado da ação humana sobre a providência divina, eles são encaminhados para o Oriente. Então Abraão aqui separa o filho da promessa no Ocidente, os demais filhos no Oriente. Então nós vemos em Gênesis uma tendência de colocar para o Oriente aquilo que diz respeito ao afastamento da presença de Deus. Se essa leitura estiver certa, nós temos que Gênesis 11, verso 2, quer dizer, na verdade, que esse grupo que sai das montanhas estava, na verdade, saindo da presença de Deus, saindo do ideal de Deus, para constituir em outro lugar uma vida de independência e rebelião contra Deus. Mas há mais para explorarmos nesse texto. É dito que eles foram para a terra de Sinar, uma planície. Onde era essa planície? E automaticamente você que é um leitor da Bíblia deve conectar esse verso com o livro do profeta Daniel. Em Daniel capítulo 1, versos 1 e 2, está escrito o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Então, onde é a terra de Sinar? É em Babilônia. Foi para lá que foram levados os utensílios do templo, foi para lá que foram levados Daniel e seus amigos como escravos. A terra de Sinar, que foi escolhida como local da edificação da Torre de Babel, é a Babilônia que Daniel e seus amigos conheceram. Portanto, a Babilônia, que vai ser usada como símbolo de toda rebelião contra Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, ela tem sua origem no episódio da Torre de Babel. As pessoas que saíram das montanhas do Ararat para essa planície tinham sim esse espírito de rebelião e não queriam mais ficar juntos dos filhos de Noé que eram fiéis a Deus. Então, a origem, a criação, a fundação de Babilônia como cidade é motivada por um espírito de independência de Deus, por um espírito de rebelião. O verso 3 de Gênesis 11 diz: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. É interessante porque aqui Moisés dá descrições da técnica de construção. E por que isso aqui é relevante? Porque é um método distinto dos hebreus de construírem. Os hebreus construíam com pedras encontradas na natureza. As pedras eram empilhadas para dar forma às suas construções. Quem constrói com tijolos são os egípcios e os babilônicos. E por isso existe essa explicação da técnica de construção. Verso 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, uma das motivações para a construção da Torre de Babel era não ser espalhados por toda a terra. Eles desejavam ficar unidos numa mesma localidade, contrariando a ordem explícita de Deus. Em Gênesis 9:1, quando Noé e seus filhos saem da arca, Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Era a ordem de Deus que a população se espalhasse para encher a terra. Mas os construtores da Torre de Babel, eles não querem cumprir o mandado de Deus. Eles não querem ser espalhados. Eles querem ficar concentrados em um só lugar. Voltando lá para Gênesis 11, verso 4, é dito assim: edifiquemos para nós uma torre cujo tope chegue até aos céus. Por que essa torre deveria chegar até aos céus?
E o Espírito de Profecia nos esclarece esse ponto. Livro Patriarcas e Profetas, página 76, quarto parágrafo diz: um objetivo que tinham na construção da torre era garantir sua segurança em caso de outro dilúvio. Era por isso que a torre tinha de ser tão alta, ela tinha de chegar até o céu. Elevando a construção a uma altura muito maior do que a que foi atingida pelas águas do dilúvio, julgavam colocar-se fora de toda a possibilidade de perigo. E como pudessem subir à região das nuvens, esperavam certificar-se da causa do dilúvio, sim, porque a chuva não era um evento comum. Eles queriam chegar até as nuvens para examinar o que é uma nuvem, por que ela chove. Será que se nós estudarmos bem as nuvens, nós não podemos controlar as próximas chuvas? E se nós controlarmos as próximas chuvas, não ficaremos como reféns de Deus, porque se Ele mandar chover, nós poderemos de alguma forma impedir a chuva e impedir também um novo dilúvio. É o espírito total de rebelião. E o texto continua: todo empreendimento destinava-se a exaltar ainda mais o orgulho dos que o projetaram e desviar de Deus a mente das futuras gerações e levá-las à idolatria. Da mesma forma que Lúcifer no céu queria subir às alturas para estabelecer o seu trono no trono de Deus, assim também os construtores de Babel queriam tornar o seu nome célebre subindo às alturas. No próximo verso, em Gênesis 11, 5 e 6, é dito: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. E aqui o texto contém uma ironia. A torre pretendia ser tão alta, mas Deus precisa descer, Deus precisa baixar para vê-la. Claro, aqui a linguagem é figurada. Deus sabe todas as coisas e Deus vê todas as coisas. Mas para enfatizar nesses versos que Deus toma uma ação, é empregada essa linguagem de que Deus desceu. Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Muitas pessoas, quando leem o texto da Torre de Babel, pensam que essa expressão chegar até o céu seja uma expressão metafórica. Mas não, pelas palavras divinas que aparecem nesse texto, de fato aqueles construtores conseguiriam o seu intento de chegar até o céu, até a altura das nuvens. E também o livro Patriarcas e Profetas, em um texto que aparece inclusive na parte de sexta-feira da lição, diz que aqueles construtores pretendiam criar ali na Torre de Babel e na cidade que a circundava a sede de uma monarquia que deveria dominar todo o planeta, que deveria dominar sobre os outros povos que queriam ficar fiéis ao Deus verdadeiro, e que esse intento seria conseguido se Deus não tivesse se interposto de maneira especial na construção da torre. E Gênesis 11, 7 diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Aqui nesse texto, novamente, é usado o plural de majestade. Deus fala no plural desçamos, confundamos, porque ele aqui se dirige à corte celestial, para mostrar que uma ação pontual de grande importância precisa ser tomada. Algo interessante é nos perguntarmos: como aconteceu essa confusão da linguagem? E novamente vamos lançar mão agora do livro Patriarcas e Profetas para entendermos com mais detalhe esse fato. Na página 77, no primeiro parágrafo, é dito: a torre havia alcançado uma grande altura e era impossível aos trabalhadores do cimo comunicar-se diretamente com os que estavam na base. Portanto, foram estacionados homens em diferentes pontos, devendo cada um receber os pedidos de material de que se necessitava, ou outras instruções relativas à obra, e transmiti-las ao que estava imediatamente abaixo. Passando assim os avisos de um para o outro, foi confundida a língua, de modo que se pedia material de que não havia necessidade, e as instruções transmitidas eram muitas vezes o contrário das que tinham sido dadas. Seguiram-se a confusão e o desânimo. Todo o trabalho paralisou-se. Não mais podia haver harmonia ou cooperação. Então aquela cena que muitas vezes é contada no hall do berço, nas classes infantis, de que um pedia tijolo e era mandado areia, um pedia uma pá e era mandado outro instrumento, o Espírito de Profecia apoia essa visão de que o que os mestres de obra pediam para as pessoas que estavam nas alturas abaixo era entendido de outra maneira, era mandado material de que não havia necessidade, e dessa maneira foram confundidas as línguas e a obra foi paralisada.
O próximo verso, Gênesis 11:8 diz: Destarte, ou seja, assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Pela confusão das línguas, não foi mais possível continuar aquela grande obra. Mas Deus atuou ainda de uma maneira mais específica. Veja o relato de patriarcas e profetas também na página 77, no primeiro parágrafo. Raios do céu, como prova do desagrado de Deus, quebraram a parte superior da torre e a lançaram ao solo. Os homens foram levados a compenetrar-se de que há um Deus que governa nos céus. A confusão das línguas, então, não foi apenas um fenômeno que podia ser interpretado e atribuído por causas naturais. Não, os raios que Deus enviou para quebrar o topo da torre mostraram que ali foi um evento sobrenatural, que Deus se manifestou de maneira específica para mostrar que eles estavam em rebelião, mas que aquela rebelião não continuaria, que existe um Deus que governa os céus. O verso seguinte, Gênesis 11, verso 9 diz: Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Vamos entender melhor por que a palavra Babel é relacionada com confusão. Será que os edificadores daquela torre teriam escolhido uma palavra pejorativa para o seu grande empreendimento? Certamente não. Nós temos que diferenciar a linguagem do escritor bíblico da linguagem dos edificadores da Torre de Babel. Em acadiano, Babil significa portão dos deuses, um nome que expressava muito bem os propósitos idolátricos que também estavam relacionados à Torre de Babel. Já no hebraico, Babel significa confusão, significa confundir. Portanto, note como é parecida a sonoridade Babil com Babel, e então o escritor bíblico faz, na verdade, uma brincadeira, ele brinca com as sonoridades. Aquilo que os construtores haviam chamado de Porta dos Deuses era, na verdade, uma grande confusão, porque ali Deus confundiu a linguagem dos construtores. Meus irmãos, quero chamar a atenção de vocês agora para algo que eu considero muito notável e que pode nos conduzir a uma profunda reflexão espiritual. Veja a imagem que aparece na tela. Essa é uma das pinturas mais famosas da Torre de Babel. Ela foi pintada por Peter Bruegel em 1563. É uma pintura renascentista. Se você buscar na internet pelo termo Torre de Babel, certamente você vai se deparar com essa imagem, porque ao longo dos séculos é uma das mais bonitas, mais detalhadas pinturas sobre esse episódio bíblico. Mas por que estamos destacando esse quadro? Veja o próximo slide. Aqui nós temos um pôster da União Europeia, exatamente fazendo referência à pintura da Torre de Babel por Peter Bruegel. As semelhanças são inequívocas e na parte de baixo, no canto direito da imagem, está escrito em inglês: Europa, muitas línguas, uma voz. Os grandes governantes desse mundo conhecem o relato da Torre de Babel e de uma maneira que nós poderíamos dizer até mesmo debochada. Eles reconhecem que as línguas hoje são muitas. Há muitas línguas na Europa, mas a pretensão deles é que haja uma única voz, ou seja, um mesmo pensamento, um mesmo procedimento. Além dessa imagem, veja a próxima. Aqui nós temos uma foto do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França. E novamente, aqui nós temos uma clara referência à pintura da Torre de Babel de Peter Bruegel. O modelo arquitetônico usado para o Parlamento Europeu foi a Torre de Babel, como que dizendo: os povos foram separados e espalhados na terra por Deus, mas nós estamos cuidando de unificar aquilo que Deus separou. Caros irmãos, os reis, os poderosos, os grandes, os governantes, os ricos deste mundo, creem que podem viver em rebelião contra Deus. Creem que podem zombar das histórias bíblicas. Creem que podem unificar aquilo que Deus separou. Mas da mesma forma que Deus se manifestou de modo sobrenatural com raios no relato da Torre de Babel, breve chegará o tempo em que as nuvens do céu se enrolarão como pergaminhos, e haverá tal terror entre os ímpios que eles gritarão aos montes e às montanhas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o seu dia, e quem pode suster-se?
E o próprio relato do Apocalipse diz que poderão ficar de pé aqueles que branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Em breve, as cenas da manifestação sobrenatural de Deus terão lugar neste mundo. E o apelo que eu faço a você, de que lado você estará? Estará entre os modernos construtores da Torre de Babel? Ou você estará entre aqueles que, fugindo da cidade, se refugiaram nas montanhas e nos lugares desertos para viver uma vida de pureza e não ser contaminado e atacado pelos ímpios? Meus irmãos, a Torre de Babel coloca diante de nós a necessidade de sermos um povo puro, um povo separado, um povo que vive em santidade. Como está sua vida? Você está preparado para a seriedade dos eventos desses últimos tempos? Ou tem havido o espírito de incredulidade e rebelião no seu coração, o mesmo espírito que havia entre os construtores da Torre de Babel? As fotos, as imagens que nós vemos nos mostram que a história desse mundo não pode prosseguir por muito mais tempo. Deus não aceitará a zombaria dos grandes e dos poderosos, e em breve a história desse mundo chegará ao fim. E Jesus virá, os ímpios serão destruídos, mas os justos receberão a sua herança nos céus. Não deseja você também alinhar a sua vida com a vontade de Jesus e seguir o Cordeiro por onde quer que ele for? Que Deus o abençoe e que esse possa ser o propósito de sua vida, viver em pureza e em santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Que Deus o abençoe.